Terça-feira, 16 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E entrega todos os dias, então dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã, bem cedinho. Hoje eu vou falar de Beatriz Haddad Maia, sofreu mais uma derrota dura, uma fase ruim que não termina. Vou falar da estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle, que é nessa terça-feira. E, vou responder perguntas dos apoiadores, como sempre, e vou terminar fazendo o cafezinho de boteco, que já virou quase uma sessão permanente aqui, e dessa vez o Henrique me pediu para fazer a lista dos meus forehands preferidos. Semana passada eu fiz meus backhands preferidos na WTA e na ATP, e agora me pediram para fazer os forehands. Essa lista é até mais fácil, eu acho. Eu acho que os forehands na minha cabeça estão muito bem definidos, o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas vamos começar falando sobre Beatriz Haddad Maia, mais uma derrota. Ela perdeu da Sasha Vickery, americana, por 7-5, 7-5. Esse jogo foi pelo WTA 125 de Figueira da Foz, em Portugal, um torneio de quadra dura, porque ela não conseguiu entrar no quali de Nottingham, na grama. E foi uma das derrotas assim, mais duras que eu vi da Bia recentemente, e ela tem sofrido derrotas duras de perder muitos games seguidos. Essa nem foi um desses casos, foi um 7-5, 7-5, ela teve quebra de vantagem nos 2 sets, mas ela jogou muito mal, muito mal. Fez nada com o saque, não consigo enxergar um padrão no jogo de fundo de quadra, lenta para chegar nas bolas, está se defendendo mal, errando cedo nos pontos. Tá difícil. E vamos colocar o devido contexto aqui. A Vickery, hoje ela é a 693 do mundo, ela não está numa fase boa, ela tem 31 anos, já, né, tá ali fazendo conteúdo em OnlyFans há algum tempo, parece estar bem focada nisso recentemente. Não está ganhando jogos, ela vinha de 5 derrotas seguidas. De novembro do ano passado até hoje, ela tinha 2 vitórias, e essas 2 vitórias foram no Saibro, num W75, inclusive uma dessas vitórias sobre a Carol Meligeni, um jogo em 3 sets, duro. Então, não dá para dizer que era o caso de uma adversária que estava jogando bem, que estava inspirada, que estava fazendo algo especial na quadra. Não foi o caso. A Vickery fez muito pouco, exigiu muito pouco da Bia, e ainda assim saiu com a vitória. Inclusive foi defender a Bia no Twitter de um post lá de alguém que estava criticando a Bia, pedindo a demissão do técnico. Imagina, pedir a demissão do técnico. Mas a Bia jogou mal. Esse é o resumo da história, né? E quando eu digo mal, até não explica tanto, porque a gente viu ela fazendo... A partida dela em Roland Garros, por exemplo, teve um set bom, a coisa desandou, mas fez algumas coisas bem. Nessa terça-feira, contra a Vickery, eu não vi nada bem. Eu vi ela tentando... se dá para dizer, né, apontar alguma coisa de positivo, eu vi ela tentando devolver o saque da Vickery dentro da quadra, né, o segundo saque principalmente. Mas não estava fazendo nada demais com a bola também. Então, não consigo enxergar nada de positivo no tênis da Bia há algum tempo. Isso independentemente de técnico, se era o Pacciaroni antes, agora o Martins. Não vi evolução, né? E repito, uma partida contra uma adversária que não fez nada, não sacou excepcionalmente bem, não se defendeu tão bem assim. Quando a Bia conseguia angular um forehand ali, jogava ela ali na linha de duplas, ela devolvia uma bola alta e fácil, e a Bia às vezes não matava. Muito pouco que a Bia fez, sabe? E a Vickery não agrediu tanto, não entrou em longas trocas também, então isso é o que incomoda, ver a Bia perdendo de uma adversária que ela teria atropelado uns anos atrás, e nem é tanto tempo atrás assim, né? Olha, eu sou o último a falar o que um tenista deve fazer ou deixar de fazer, mas vendo essa partida, para mim é o caso da Bia sentar, repensar, pensar outra vez, pensar mais uma vez, se ela continuar no circuito jogando do jeito que ela tá fazendo bem para ela.
porque não parece que tá, né? Teve relato de um jornalista português que saiu chorando da quadra mais uma vez. Né? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente vê isso acontecendo. Então, não estou falando aqui que a Bia vai estragar, vai manchar a imagem dela, que ela não pode seguir perdendo. O problema não é perder. O problema é jogar o que ela está jogando e sair chorando de quadra. Então, quando eu falo isso aqui, eu me preocupo mais com a saúde mental da Bia, com como ela está vivendo, como ela está lidando com isso. E não parece estar fazendo bem para ela. Essa é a minha preocupação. E acho que não sei se alguém consegue enxergar essas partidas e achar que tem uma saída próxima ou que está perto de virar alguma chave em algum momento. Eu não consigo ver isso, né, ver o momento da Bia assim. Não consigo ver com essa dose de otimismo. Então é isso que me preocupa. Eu não vou me alongar demais porque parece que fica aqui querendo bater, massacrar a Bia. Não é esse o propósito, não é essa a ideia, mas ela é tenista, né, com uma relevância gigante, a gente tem que comentar. E lamentar quando perde, comemorar quando ganha. Mas se a gente olhar para a história do tênis brasileiro, quantos tenistas fizeram mais do que a Bia? Marista Bueno, Gustavo Kirten, quem mais? Tomás Koch, talvez. Em termos de ranking, nem isso. Mas a gente está falando de outra era do tênis. A Bia tem uma relevância gigante e a gente precisa comentar. Né? Ganhando, perdendo e enfim. Eu queria ler um comentário aqui que eu acho que me resume bem. Eu não gosto de ler comentário de internet, de corneteiro de modo geral, mas hoje eu recebi uma mensagem de uma fã de tênis, não é apoiadora do blog, normalmente eu não leio comentários que não são de apoiadores, mas era uma preocupação genuína de uma fã da Bia. E ela me dizia que ela estava angustiada vendo a Bia jogar. E acho que angústia é uma palavra que resume bem. As pessoas que estão vendo a Bia jogar e que se preocupam, que torcem para ela, veem esse momento com um aperto no peito, com uma angústia. Não é questão de criticar, de humilhar, de pisar, não é isso. É questão sabe, de ter um pouquinho de empatia e acho que sentir um pouco ou uma parcela mínima do que a Bia está sentindo na quadra e ela não está se sentindo bem, evidentemente. Né? Não estou conseguindo abrir a mensagem aqui, está na meu laptop não está abrindo a mensagem do Instagram agora. E eu, obviamente, meu celular estou usando para gravar. Mas era uma mensagem nesse sentido e muito dolorido de ver e de comentar. Eu até respondi a mensagem, eu falei, ela perguntou se eu via uma saída ou algo, né, parecido para o momento da Bia, e eu falei, não. Achei aqui a mensagem da Renata. Ela pergunta assim, você acha que a Bia tem jeito? Eu sou fã demais dela e sempre fui positiva, mas estou ficando preocupada. Não perco um jogo dela, assisto até no trabalho, mas tá horrível, chega a dar angústia. E ela termina dizendo que essa chave vire em algum momento e que seja logo. Não sei se ela aguenta desse jeito, ela manda emojis de tristeza. E eu acho que a sensação da Renata é a sensação de muita gente que se preocupa realmente com a Bia. Não tô falando do internauta, do corneteiro que tá lá, tem que parar de jogar, enfim, todo tipo de crítica vazia e despreparada e fora de contexto que fazem a Bia, que não faz sentido nenhum. Mas aqui a Renata mandou e assim, é isso, sabe? Eu acho que quem tá acompanhando a Bia, quem gosta, quem torce, tá com essa sensação, que é uma sensação muito ruim. Voltando pro meu roteiro, tem duas perguntas aqui de apoiadores, uma do Pedro Melo, e ele pergunta se já dá para cravar que o trabalho do novo técnico da Bia não deu certo. E se fosse você, tentaria uma nova mudança após o Wimbledon? Pedro, a resposta que eu dou é a resposta que eu dou sempre quando eu falo de técnico. Eu não tô lá para saber. Eu não tô vendo o que está sendo falado, o que né, não está sendo falado. Mas é óbvio, assim, me parece muito que o problema da Bia não está em técnica mais. E isso vem desde o Pacciaroni, né, desde antes.
não consigo mais imaginar que seja algo técnico. Não vou aqui especular o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser, mas a impressão que me passa é essa. E aí, como é que eu vou julgar o trabalho de um técnico? Como é que eu vou pedir demissão de um cara que, eu não estou vendo ele trabalhar, não estou vendo o dia a dia dele com a Bia para saber, então seria leviano e irresponsável da minha parte falar isso, ainda mais pedir demissão, sabe? Pedir que uma outra pessoa perca o emprego porque eu tô de longe, tô achando que não tá dando certo por isso e aquilo, sabe? Isso é estupidez. Então não dá para falar, sabe? Jornalisticamente, falando sério, com o mínimo de responsabilidade, não dá para falar. Quem pede demissão de técnico no tênis ainda, que você não tá vendo o dia a dia, tá longe, é gente que quer falar bobagem, qualquer coisa na internet, para engajar, para chamar atenção, enfim. Nem vale a pena entrar nessa discussão muito. Mas e essa é a postura, quem me conhece sabe, eu falo isso para todos os técnicos quando alguém me pergunta de trabalho de técnico. Eu falo, cara, eu não tô lá para saber. Né? Se a gente ouve o tenista falando, ou o técnico dando uma entrevista falando sobre o trabalho, aí é uma coisa. Né? Como a gente ouviu agora esse documentário do Nadal, ele falando sobre o trabalho com o Tony Nadal. E aí a gente sabe agora, né, um pouco mais sobre essa relação. Né? A gente já tinha visto entrevistas do Rafa, do Tony, né, documentários aqui e ali, mas o que se fala nesse documentário da Netflix agora dá uma dimensão completamente diferente. E eu aposto que muita gente ali não tinha essa noção exata. Então, esse é só um exemplo, né? E a gente está falando de uma parceria que durou anos e que a gente via, né, na quadra, na beira ali, e o Tony Nadal dando entrevista várias vezes, o Rafa falando sobre a parceria, mas agora que acabou a gente tem uma noção diferente. Então, se uma parceria dessa a gente descobre algo, né, 15 anos depois, imagina um trabalho que tem aí 1 mês, 2 meses, nem lembro de cabeça, e que a gente não está lá no dia a dia para saber, e ninguém falou sobre isso. Então eu não me sinto confortável para criticar o trabalho, pedir o emprego, pedir a cabeça de uma pessoa que está fazendo um trabalho ali que né, tem que dar o benefício da dúvida, é um trabalho honesto, né, pela reputação dele. Então é isso. Desculpa se eu não te dou uma resposta mais objetiva, ou se... E você pergunta também se você tentaria uma nova mudança após o Wimbledon. O difícil de responder essa pergunta é que, cara, sem saber exatamente o que o técnico está falando, o que não está falando, o que está sendo feito ou não, é difícil de dizer se é hora de mudar. Porque qual é a origem do problema? É técnico, é tático, é mental, é físico? Não me parece que seja físico, não me parece que seja tático. Ou, sei lá, pode ser também. Mas me parece algo bem mais complexo e bem mais abrangente do que só um aspecto ou outro. E aí eu não sei se cabe mudar técnico, né? Muita gente pedia a cabeça do Pacciaroni alguns meses atrás, a Bia trocou e não veio uma evolução no tênis. Então, era culpa do Pacciaroni? Culpa do técnico novo? Ou o que é? Isso para mim não está claro. Né? Não está clara a origem da questão. Então eu gostaria de saber, gostaria de, sei lá, me dar 10 minutos com a Bia e, né, vou ver o que ela está disposta a falar. Eu adoraria sentar com ela e falar se ela estiver disposta a falar. Mas imagino que muitos jornalistas também estejam querendo falar com a Bia nesse momento. Outra pergunta que tem aqui é do Matheus Martins. Você já viu um tenista numa situação parecida com a Bia, dar a volta por cima e voltar a ter um desempenho parecido com o que tinha antes, após uma questão física ou psicológica? Matheus, assim, eu copiei a sua pergunta para o meu roteiro, mas eu não tive tempo de pensar nessa resposta para buscar no HD aqui, ou no Google, enfim, né? Mas de cabeça eu não lembro, assim. Não lembro mesmo. Certamente tem, tá? Alguém que afundou e recuperou. No masculino teve o Agassi, evidente, né? Um caso bem conhecido, mas é um caso que é uma exceção. No feminino, não sei. Eu teria que parar e pensar com calma, né, fazer uma busca, mas não é tão comum um tenista que foi top 10 ter sequências assim de derrotas enormes e voltar. Eu não lembro se a Kuznetsova passou por uma fase ruim assim e voltou, mas de cabeça agora não lembro.
Eu dou uma olhada depois, Matheus, e te mando no grupo de bate-papo no Telegram, tá? Bom, vamos falar de João Fonseca. Estreia hoje contra Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, 34 anos, por volta das 8 da manhã, no ATP 500 de Halle. É a estreia do João nas simples, na grama, nessa temporada. Não é a estreia do Hanfmann, ele jogou Stuttgart, ganhou um jogo do Kovacevic e perdeu do Mattia Bellucci. Eu acho que é uma boa estreia pro João, porque o Hanfmann é um cara que, assim, quando o saque dele tá entrando, ele é perigoso. Mas não é um saque que entra tanto, com tanta consistência assim. Então, no dia certo ele é chato, mas no dia mais ou menos, no dia normal, acho que é um jogo que ele não é um bote, e o João vai ter chance de entrar em mais pontos, de jogar mais pontos e não ficar só naquela de saque de devolução, tenta um winner, tem que forçar a devolução para fazer algo especial. Não, acho que dá jogo e eu acho que é uma estreia boa para o João. Acho que é um jogo bom para ele ganhar. Já fez 2 jogos de dupla, já se ambientou no torneio, no piso. Não é a mesma coisa que jogar 2 partidas de simples, como o Hanfmann. Mas, dado o calendário do João, o quão longe ele foi em Roland Garros, a volta para o Brasil e a volta para lá, era o que dava para fazer e acho bem justo que ele tenha montado, né? Já falei isso outro dia em outro café. Acho bem justo que o calendário do João tenha sido montado assim, com esse tempo para ele voltar para o Brasil, porque ele estava na Europa desde Monte Carlo, ou desde antes de Monte Carlo. Então, foi uma sequência pesada, repito, para um garoto de 19 anos. Né? Então, acho que tem que haver esse cuidado para não queimar a cabeça de um garoto, fazer o cara passar 6 meses longe de casa, porque mesmo com pai, mãe viajando aqui e ali, é diferente. Então, acho que, por mais que tenha sido uma volta curtinha, mas é bom dormir na cama de casa, né, ver os amigos, enfim. A namorada até viajou, mas tá com a namorada em casa também, não sei se foi o caso, mas faz bem. Então, gostei de como as coisas foram feitas. E gosto dessa estreia. Óbvio que, segunda rodada, ele pode pegar o Zverev. O Zverev joga contra o Koptiva, estreia hoje também, em Halle. Quem ganhar pega o João. E como eu falei outro dia, se for o Zverev, não é um momento ruim para pegar o Zverev, não. A grama não é o melhor piso do alemão. Ele vem de uma insanidade que foi ganhar um título de slam, o primeiro título de slam da vida. Normal que ele tenha comemorado, cuidado de compromissos de patrocinadores e tudo mais. Não deve estar lá tão afiado assim para começar esse torneio. Então pode ser que ele perca do Koptiva já nessa primeira rodada, ou que ganhe, né, pega o João na segunda, né, ainda sem estar afiado o bastante para pegar um João motivado e com fome. O Zverev jogou ontem, né? Jogou duplas ontem com o Marcelo Melo, inclusive ganharam do Zizo Berges e do Alexander Bublik. 6-4, 6-7 e 10-5, passaram para as quartas de final. O Marcelo aí beliscando outro resultadinho, outra vitória importante, para se segurar ali bem no ranking e tal. Então é o que tem para hoje, né? Tem também Orlandinho e Rafael Matos, eles jogam contra o Arribagé e o Olivetti, também em Halle. Tá? Que mais? Vamos para o cafezinho de boteco, né? Hoje, semana passada, me pediram para falar dos meus 5 backhands preferidos, agora eu vou falar dos meus 5 forehands preferidos. Algumas ressalvas, gente. Aqui é cafezinho de boteco, aqui é um papo de amigos, não é para ser levado a sério demais. 2 são meus forehands preferidos, eu não estou dizendo que são os melhores, ou que são melhores que esse ou aquele. Então, quer discordar, beleza, quer fazer sua própria lista, deixa nos comentários se eu postar isso aqui no Instagram. Mas, cara, não precisa ser mal educado, não precisa mandar recadinho do tipo, faltou fulano nessa lista, ou não dá pra fazer lista sem incluir não sei quem. Não, dá pra incluir, dá pra fazer lista sim, eu tô fazendo. Aí é a minha lista, se a sua lista for outra, beleza, respeito e tudo bem, estamos em paz. Beleza? Avisado, combinado, aqui é cafezinho de boteco, tá? Não é decreto, não é uma lista, não é o Hall da Fama internacional do tênis, eu não tô votando no Hall da Fama, não tô definindo a vida de ninguém. Tô fazendo uma listinha aqui pra galera ouvir e bater papo e discordar amigavelmente.
Vamos lá, meus 5 forehands preferidos no circuito feminino. Lembrando que são forehands que eu vi, tá? Então vai ser aí mais ou menos de década de 90 para frente, com uma pequena exceção. Número 5, Ana Ivanovic. O forehand dela era um monstro. Uma pena que do meio pro fim da carreira, Ivanovic passou a jogar um tênis um pouco menos inteligente, né? Deu muita pancada na bola e, sim, bateu muito e pensou pouco. Ela, quando ganhou o Slam, quando ela chega ali Roland Garros, quando ela vence e tal, tá bem no ranking, ela jogava um tênis um pouquinho mais trabalhado e um pouquinho mais, né, com porcentagens mais altas. Isso vai diminuindo ao longo da carreira. Mas era um forehand que eu adorava ver. Número 4, Petra Kvitova. Também um forehand de canhoto que era, nossa, uma bomba. E tinha um pouco mais de spin do que o da Ivanovic, e angulava um pouquinho mais. Óbvio que a Kvitova tinha sua inconsistência, porque ela jogava muito agressivo e embora ela tivesse spin, ela optava por bolas mais retas com uma frequência maior. Mas ganhou o Wimbledon, e assim, era uma monstruosidade. Assim, ela, quando estava em forma, principalmente antes do assalto, né, que ela teve um ferimento na mão e depois não voltou a jogar no mesmo nível de antes, mas quando ela esteve em forma, nossa, era lindo de ver. Número 3, Serena Williams. Por que Serena Williams? Não precisa explicar muito. A Serena Williams podia ser a primeira de qualquer lista de qualquer coisa. Eu botei ela no meio da lista porque se eu botar ela em primeiro, meio que perde a graça. Dá pra botar ela tudo em primeiro. Mas até por ela ser a Serena, talvez não seja o meu forehand preferido, porque o pacote Serena é meio que hors concours, então não tem muita graça botar a Serena em primeiro em tudo. Número 2, Ashley Barty. Talvez as pessoas não lembrem tão bem do forehand da Barty, mas cara, que forehand maravilhoso. Porque ela conseguia variar entre forehands mais retos e com mais spin. Ela angulava bem, ela fazia de dentro para fora, ela fazia de dentro inside in, inside out, cruzado. Ela fazia de tudo com o forehand. Aliás, o jogo da Barty era maravilhoso de ver. Se tem uma pessoa no circuito, e pode ser masculino e feminino, que eu gostaria de sentar para tomar uma cerveja e falar da vida, seria a Ashley Barty. Porque ela gosta de uma cerveja, tem esse detalhe também, que é muito importante. Porque a história dela é legal, ela tem uma visão ampla das coisas, mais abrangente, as entrevistas dela ela sempre tinha respostas mais analíticas, ela pensava o jogo muito bem, ela lia muito bem o que estava acontecendo na quadra, até quando ela perdia, ela dava entrevistas boas, explicações boas para o que tinha dado certo, o que tinha dado errado. Então ela era muito fora da curva. Eu gostaria muito de sentar e tomar uma cerveja, assim, e falar da vida, microfones desligados e falar das coisas, porque ela parece uma pessoa interessantíssima. E tinha um jogo maravilhoso, ela tinha um saque completamente fora da curva para a altura dela, tinha um slice maravilhoso, tinha um backhand batido, tinha um forehand que fazia tudo, era, nossa, espetacular na rede. Então é uma das minhas tenistas preferidas, se não for minha tenista preferida na história. Mas essa é outra discussão também. Talvez em outro cafezinho a gente discuta isso. E meu forehand número 1, que eu acho que esse não vai causar tanta polêmica quanto o meu backhand masculino da semana passada, mas meu forehand número 1 na WTA, Steffi Graf. Não vou nem comentar, não vou nem explicar. Steffi Graf acabou. Tá? E a Steffi, assim, só para explicar, eu vi a Steffi mais em VTs e gravações do que ao vivo. Mas vi bastante. Então, por isso que ela está nessa lista. ATP, minha lista de forehands, ela começa com uma certa ignorância e vai ficando mais inteligente à medida em que eu vou chegando lá no número 1. E quando eu falo ignorância, não é no mau sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando de gente que tem a capacidade de destruir pontos com forehand, né? Se o ponto está equilibrado, o cara vai lá, dá uma marretada e resolve o negócio. Por isso que o meu número 5 era Fernando Gonzalez, que também que tinha uma capacidade enorme de fazer isso com a direita dele. E quando, né, o Gonzalez, quando a gente via ele carregando o forehand, armando, sabia o que vinha. E era uma monstruosidade, era uma delícia de ver. Era obsceno.
E ele era um cara que sabia trabalhar ponto, ele tinha um backhand de uma mão batida, mas ele usava muito slice, era muito legal de ver. Como principalmente a época que ele treina com... Esqueci o nome do técnico agora, um técnico que foi treinador do Roddick também. Até deu uma entrevista para ele outro dia. Mas muito legal de ver, esqueci o nome agora. Depois eu vou lembrar e comento em algum lugar. Número 4 da minha lista, Carlos Alcaraz. Uma escolha moderninha, vai. Também com uma capacidade de destruir pontos que é de uma ignorância admirável. É delicioso o forehand do Alcaraz quando está entrando. Com uma diferença importante, né? Se a gente pensar em pacote completo de forehand, o Alcaraz ele pode usar mais spin, menos spin, e ele tem a curtinha, né, de forehand dele, que é uma maravilha. Número 3, Juan Martín del Potro. Também é um nome que acho que ninguém vai contestar nessa lista. Talvez contestem a posição, mas é de uma ignorância deliciosa, maravilhosa, saborosa. Outro que também aprendeu a trabalhar ponto com slice, menos que o Gonzalez, mas ele tinha um backhand batido muito consistente, que se o adversário ficasse só na esquerda dele, ele ficava ali devolvendo até achar uma bola para ele fugir e estragar o ponto. Estragar entre aspas, né, gente, pelo amor de Deus. E estragar o ponto com a direita. Número 2, Roger Federer. Talvez seja polêmico Roger Federer com o número 2. Mas, cara, o forehand do Federer dispensa comentário, né? Então ele tá aí acima de todo mundo, porque também fazia tudo com forehand, fantástico. E o número 1, para mim, Rafael Nadal. Porque é um forehand que destrói, constrói, amassa, empurra. É um forehand assim, que é maravilhoso, que é uma bola de alta porcentagem em 90% dos casos, que podia empurrar o adversário para trás, podia ser um golpe de destruição, porque tinha potência também para buscar winners, e o Nadal fazia isso com uma inteligência enorme, de ser agressivo, mas escolhendo os momentos certos para ir para essas bolas. Mas é um forehand que ele conseguia se defender levantando bola, sem estar só empurrando. E um forehand que na devolução de saque ele já enchia de spin e meio que anulava o saque do adversário, com uma devolução funda, cheia de spin, que é pesada, né? Não estou falando de velocidade, estou falando de peso de bola, de como empurra o adversário para trás, né? E subia, e cara, o que esse forehand causou de problema para o Federer, né, na primeira metade da rivalidade deles foi uma enormidade. Então, meu número 1, forehand, Rafael Nadal. Beleza, gente? Por hoje é isso, né? As perguntas dos apoiadores eu encaixei lá na frente, então não vou entrar no final agora. E encerramos por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Vamos torcer para o João em Halle. E um abraço.